devocionais produzidos pela Secretaria de Educação Cristã da SEADEMA, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Harrison Damasceno Leal. Pela graça de Deus, auxilio a Assembleia de Deus em Vitorino Freire, liderada pelo nobre pastor Fabrício Alencar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da SEADEMA, e do pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã. Estamos estudando a lição de número 1 do primeiro trimestre do ano de 2025. Esta revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, comentada pelo pastor Ezequias Soares. A lição de número 1 tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da Igreja. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Epístola de Judas, versículo 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A leitura diária desta segunda-feira tem como epígrafe o cuidado para não ser enganado ou enganada pela aparência, baseado em Mateus, capítulo 7, versículo 15, que está escrito: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Neste texto presente, Jesus está pregando ou ministrando o Sermão da Montanha. E no capítulo 7, versículo 15, Cristo traz um alerta aos seus discípulos sobre os falsos profetas. Jesus usa a expressão acautelai-vos para mostrar aos seus discípulos que os mesmos deveriam ter cuidado, estarem atentos e alertas para não serem enganados, pois esse é o propósito do falso profeta, é enganar, é trazer um engodo, ou seja, uma armadilha para que alguém possa cair nela. É por isso que Jesus utiliza essa expressão acautelai-vos, tenham cuidado para não cair nas armadilhas. Jesus também mostra aqui nesse texto uma das características principais dos falsos profetas, que é a hipocrisia. Jesus mostra que eles podem ter uma aparência como de uma ovelha, vestidos como ovelhas, mas isso é somente aparência, não é de fato aquilo que eles são, porque Jesus mesmo disse que os falsos profetas são lobos devoradores. Seu propósito é trazer prejuízos à fé cristã. Seus propósitos é trazerem apostasia para o coração daqueles que estão firmes em Cristo. São pessoas usadas pelo próprio inimigo, pois o próprio apóstolo Paulo diz, ou escreveu ao jovem Timóteo, no capítulo de número 4 da sua primeira epístola, dos versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, diante desses textos, nós observamos que uma das características do falso profeta é a hipocrisia, é aparentar aquilo que de fato eles não são. Mas Jesus mostra no mesmo capítulo 7, no versículo de número 16, aquilo que pode revelar quem eles são. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Também no versículo de número 20 está escrito, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o fruto demonstra quem é a árvore, é o que Jesus está falando. A árvore boa produz bons frutos, enquanto a árvore má produz frutos maus. Em relação a esse texto, Jesus está mostrando que é necessário ter cuidado com a aparência, porque os falsos profetas aparentam ser como ovelhas,
aparentam ser como pessoas justas, mas interiormente estão cheias daquilo que não agradam a Deus, daquilo que não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Jesus mesmo disse em João capítulo 10, versículo 11, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus também disse que, de fato, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, enquanto aquele que não é o pastor, quando ele vê o lobo, foge. Então, esse não é o pastor, é o mercenário. Portanto, meu querido amado irmão que está ouvindo esse devocional, olhando para esse texto, nós observamos que o cristão precisa ter muito cuidado. As palavras de Jesus acautelai-vos, tenham cuidado, estejam atentos, estejam alertas. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, Jesus Cristo disse que um dos sinais que antecedem a sua volta é o surgimento de muitos falsos profetas e que os mesmos enganarão a muitos. Portanto, precisamos ter muito cuidado. Os nossos dias atuais revelam que, de fato, aquilo que Jesus falou está se cumprindo. Que a Igreja do Senhor continue firme na palavra de Deus, olhando para a sua base, olhando para a rocha, o único fundamento é Jesus Cristo de Nazaré, é a sua palavra e os seus ensinamentos. Portanto, façamos como os apóstolos que ensinavam a doutrina de Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a multidão, ela perseverava nesta doutrina. Que Deus continue te abençoando, continue sendo um participante da Escola Bíblica Dominical, que nesse novo trimestre, você que ainda não é matriculado, possa se matricular na melhor escola, que é a Escola Bíblica Dominical. Quero orar com você nesse momento. Pai Celestial, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, que em nós habita. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo e da tua serva. Abençoa as suas famílias. Sê, meu Pai, com cada um daqueles que estão, ó Deus amado, trabalhando, estão empenhados para ensinar a tua palavra. Assim nos guarda no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém.